Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar com vocês a seguinte mensagem: a nossa esperança em relação aos que morreram. Para essa nossa meditação eu quero ler junto com vocês 1 Tessalonicenses 4 do versículo 13 em diante, que diz o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aqueles que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm a esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Para entendermos o que Paulo está escrevendo nesse texto tão conhecido pela igreja, que trata sobre o arrebatamento, nós precisamos analisar o contexto no qual ele foi escrito. E a verdade é que o contexto no qual ele foi escrito, ele está tratando de uma consolação para aqueles que haviam perdido seus familiares. E Paulo, ele está confortando a igreja dizendo o seguinte: vocês não são como aqueles que não têm esperança, que não sabem o que aconteceu com aqueles que morreram. Pelo contrário, Paulo está dizendo, vocês vivem debaixo da bendita esperança. E que bendita esperança é essa? É a ressurreição dos mortos. E aí é nesse contexto que Paulo ele vai explicar para o povo, ele vai explicar para a igreja dizendo o seguinte: irmãos, eles dizem assim, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que vocês não se entristeçam, vocês não fiquem tristes pensando, a gente nunca mais vai se ver. Ele diz, como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que dormiram. O que Paulo está dizendo? Que Jesus, por ocasião da sua vinda, quando os mortos ressuscitarem primeiro, ele vai trazer junto com ele todos aqueles nossos familiares que morreram em Cristo. Então Paulo está dizendo, confortem-se, consolem-se com essas palavras, sabendo que por ocasião da vinda de Jesus, vocês vão se reencontrar de novo. O que ele estava dizendo é que a morte ela não é o fim para aqueles que partem em Cristo. Então, se vocês prestarem atenção, Paulo está dizendo, nós vamos nos reencontrar por ocasião da vinda de Jesus. E isso vai ficar até mais claro no final desse texto, onde Paulo vai dizer no versículo 17, depois disso, os que estivermos vivos, ele diz, os mortos já ressuscitaram primeiro, depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então é nesse contexto que ele fala de arrebatamento. Seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, Paulo está falando, a gente vai se reencontrar, a gente vai subir junto para se encontrar com Jesus. Então, é nesse contexto, nós seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que morreram. Ele diz, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, nós precisamos entender que Paulo está consolando a igreja em relação àqueles que já haviam partido, dizendo que não é o fim para aqueles que partiram em Cristo, porque a gente vai voltar a se reencontrar por ocasião da vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Vai haver um reencontro, duplo ainda, um reencontro com os familiares, com os entes queridos que partiram, com os amigos e juntamente com Cristo Jesus. Nesse contexto de consolo, de conforto, é que Paulo então ele vai dizer no versículo 18, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Por isso, amados irmãos, eu quero usar esse vídeo não para trazer uma palavra escatológica para vocês, embora o texto esteja falando da vinda de Jesus, da ressurreição dos mortos, do arrebatamento. Pelo contrário, eu quero usar esta palavra para trazer uma mensagem de lembrança,
Lembrar você que Jesus ele prometeu para nós que nós vamos nos reencontrar de novo com aqueles que já partiram no Senhor. Esta palavra é uma palavra de consolo, onde o apóstolo Paulo diz: conforte-se com essa palavra, sabendo que essa é a bendita esperança sobre a qual vivemos, que todos nós que morrermos em Cristo ressuscitaremos e por ocasião da ressurreição, por ocasião do arrebatamento, nós nos encontraremos com os familiares que já partiram e também com o próprio Senhor Jesus nas nuvens. Algumas pessoas, ao interpretar esse texto, forçam a profecia a uma compreensão errada, quando afirmam que Paulo estava dizendo para usarmos como consolo o fato de que a igreja vai ser arrebatada, dizendo que esse é um consolo para a igreja que não passará pela grande tribulação. Porém, o que eu quero destacar aqui é que o texto está falando da vinda de Jesus, o texto está falando sobre a ressurreição dos mortos, o texto está falando sim sobre arrebatamento, mas em nenhum momento Paulo está dizendo que estas palavras eram um consolo direcionado para a igreja de que ela não passaria pela grande tribulação. Pelo contrário, o texto está dizendo que as palavras de consolo são para as pessoas que tinham perdido seus entes familiares e não sabiam o que havia acontecido. E Paulo está dizendo: não se preocupem, porque nós vivemos debaixo da bendita esperança de que um dia nos reencontraremos com aqueles que partiram em Cristo. Tá? Então entenda, a palavra de consolo aqui não é como alguns interpretam, dizendo que a igreja deve se consolar com essas palavras, que ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, até porque o texto nem faz menção a esse assunto, que ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então a gente deveria se confortar, se consolar de que a igreja não passará por tribulação porque houve um arrebatamento. Pelo contrário, entenda que o contexto aonde Paulo fala, ele está consolando a igreja em relação aos que dormem. Ou seja, o que Paulo está dizendo para mim e para você é que se você perder um familiar seu, uma mãe, um pai, um filho a quem você ama, um amigo muito próximo, entenda que Paulo está dizendo: se esse teu familiar morreu e partiu com Cristo, você vai se reencontrar com ele, quer seja no dia da ressurreição dos mortos, se você também partir, ou quer seja por ocasião da vinda de Jesus no arrebatamento, nós vamos nos encontrar com os familiares queridos que já partiram e também vamos nos reencontrar com o Senhor. Espero que você possa ter sempre vivo no seu coração essa bendita esperança em relação aos que já partiram, sabendo que nós vamos nos reencontrar novamente por ocasião da vinda de Jesus. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe os seus comentários em amor e até o próximo vídeo.